Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos ler o livro de Gênesis, um dos livros muito conhecido, Gênesis capítulo 3, versículo 8, até o versículo 10. Gênesis capítulo 8. Está ali, vamos ler. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te dou graças por tudo, Pai. Pela tua palavra, por estarmos aqui, por cada um que está aqui, Senhor. Nós dependemos inteiramente da tua palavra e do caminho que ela nos guia, Senhor. E por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Abrimos os nossos corações para o teu Espírito, Pai, e clamamos: fala conosco no nome de Jesus. Amém. Nós encontramos diversos textos bíblicos e vamos colocar um aí, João 3,16, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E vamos partir dele para nós. João 3,16, todo mundo conhece, mas vamos deixar ele ali, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Este é o versículo mais conhecido da Bíblia. E talvez o que mais tem filiais. O que é isso? Outros versículos que falam a respeito dele. É como se ele fosse a matriz, e diversos escritores, inclusive os 4 evangelistas, eles escrevem a respeito deste amor de Deus. E ainda é preciso falar deste amor de Deus, porque muitas vezes não compreendemos. E cristãos que levam anos, e cristãos que partem sem conhecer o que é o amor de Deus. Primeira coisa do amor de Deus, Ele ama todos do mesmo jeito. Ele ama o crente mais fiel desta igreja e o menos fiel do mesmo jeito. Ele ama o crente mais fiel desta igreja como um profano lá do mundo do mesmo jeito. Este é o amor de Deus. Você vai dizer, então não compensa servir a Deus porque o amor dele não aumenta para mim? Não, o amor de Deus não tem como ser aumentado. Ele já é o limite. E nós, muitas vezes, escutem isso, queremos fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Ninguém consegue merecer o amor de Deus. O amor de Deus é uma dádiva imerecida. O amor de Deus não depende nada do homem, é exclusivamente decisão dele. Ele ama e pronto. E ele ama você que veio a ele e serve a ele, e ama aquele pecador que está no mais baixo nível de pecado. Assim como ele amava João, que era chamado discípulo amado, ele ama Judas, que está traindo. Então o amor de Deus é algo imerecido pelos homens e dado de igual modo. Alguns gostam de dizer que
nós não conseguimos entender o amor. Isso porque a nossa mente não é capaz, a nossa mente natural não é capaz de decifrar este amor de Deus. Mas Deus nos ama igualmente. Do jeito que Ele amava o filho que ficou em casa, Ele amava o filho pródigo que saiu e desperdiçou a sua vida. Do mesmo jeito que Ele amava João, que chegava a inclinar no seu peito, que vivia bem pertinho dele, Ele amava Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. E não há um amor diferente, por mais que João escreva aqui, né, os críticos dizem, João escreve aqui o discípulo amado. Qualquer um é discípulo amado, João, desculpa, se você pudesse me ouvir, todos os discípulos são amados, João. É só uma maneira dele dizer, o discípulo amado, João, mas todos eram igualmente. Então, o que difere uma pessoa de outra? Qual a diferença de uma pessoa e de outra? Vamos entrar para outra coisa aqui dentro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Amém. Nada que você fizer vai te salvar. A única coisa que te salva é a morte de Jesus. Fala, mas espera aí, pastor. Não faz um apelo e a gente tem que crer e tem que largar o pecado? Calma aí. Mas nada que você possa fazer, ou qualquer pessoa possa fazer, ou qualquer pessoa já fez, que pode te salvar, a não ser a morte de Jesus. Você vai dizer então, é em vão a vida que servimos ao Senhor? Não, espera lá, vamos chegar lá. Apesar disso, como diz Portela, Deus é tão bom que deixa você plantar o que quiser, mas é tão justo que faz com que você colha aquilo que você plantou. Ele é tão bom, deixa você à vontade para fazer qualquer coisa, mas Ele é tão justo que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Este amor de Deus para conosco é todo da mesma forma. Se nós quisermos lembrar disso, vamos pensar numa mãe que tem 2 filhos ou 10 e que um deles está perdido. Ou podemos pegar a parábola do próprio Jesus que disse que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixa as 10, deixa as 99 sem cuidado e sai um tempo para buscar aquela que estava perdida. Isso mostra que o amor dele tanto é para que perdeu como para as 99. Mas agora as 99 está bem, eu vou me ocupar com aquela que está perdida. E Ele não diminui o amor que Ele tem por você se você pecar ou deixar de pecar. O amor é uma coisa incondicional para todas as pessoas. E se alguém querer te colocar que depende do que você faz para Deus te amar, não. Deus te ama. E pronto. Deus te ama e pronto. Na verdade, João escreve nas suas cartas agora que Deus é amor. Ele não ama, Ele é amor. E este amor de Deus chega ao limite, que aqui é o limite do amor de Deus, dar o seu próprio filho para morrer, para salvar o homem que estava perdido. É como se Ele pudesse usar diversas coisas para usar. Então Ele usasse todas elas, e a última é essa. Isto Ele faz não é para provar o seu amor. Isso Ele faz porque Ele ama. Ele não tem que provar que ama. Ele não precisa amar. Ele não tem que prestar conta do amor dele para ninguém. Simplesmente Ele ama. E por Ele amar, Ele deu o seu Filho para que você, que o mais perdido, seja salvo. A religião costuma
nos colocar em uma direção da obediência, da santidade, da abstinência para servir a Deus. Não está errado. O caminho é esse. Mas talvez a maneira é diferente. Nós estávamos perdidos e Ele nos salvou. E agora nós vivemos neste mundo cercado. Como diz Hermínio, o diabo não quer te destruir. Ele quer só tirar, de fazer você divertir. É claro que ele vai te destruir. Mas se ele puder agora te distrair, ele já conseguiu o que ele queria. Então ele não está a fim de te matar, até porque ele não pode te matar. Você sabia que o diabo não pode matar ninguém? Em absoluto. Satanás não pode tocar em ninguém, a menos que Deus permita. Mas ele tem esse desejo que ele veio matar, roubar e destruir, mas ele não pode fazer isso. Então ele procura distrair, tirar você da atenção. Quando nós falamos de Adão, o texto que nós lemos lá, Adão vivia em paz com Deus. Mas um dia Adão pecou e ele se escondeu. Ele ouviu que Deus estava chegando e se meteu entre as árvores, escondeu. E Deus o chama: Adão, cadê você? Eu escondi porque estava nu. Adão desfrutava da presença de Deus e por praticar algo contra Deus, ele perde esta presença de Deus, mas não perde por causa de Deus. Não foi o pecado de Adão. O pecado de Adão não fez Deus não vir ao jardim. O pecado de Adão não fez Deus vir no dia seguinte, do mesmo jeito que ele vinha todos os dias. O pecado de Adão não diminuiu o interesse de Deus em estar com Adão. Mas esse pecado causou em Adão, não em Deus, uma diferença. Porque nada que você fizer, nada que Adão fizer, ou nada que qualquer pessoa fizer, vai mudar Deus. Nada pode o atingir. Nada vai mudar, ele é Deus e pronto. E se ele ama, ele ama. E se você continuar pecando, ele ama. E ele cria Adão com todo carinho, vem todos os dias visitá-lo, e o dia que Adão quebra a sua palavra, ele continua vindo. Mas agora é Adão que não pode. Não é Deus, é Adão. É Adão que não pode ir para a presença de Deus. A Bíblia fala a palavra medo. Eu creio que essa palavra poderia ser traduzida com mais amplitude. Que Adão não teve apenas medo, mas teve também vergonha de Deus. Ele não teve medo porque o problema dele não era chegar ali e ter medo de Deus destruí-lo, matá-lo. Ele nem sabia se existia morte. Ele não teve medo de Deus lhe ver nu, que esse foi o problema alegado por ele. Nesse caso, ele teria vergonha de Deus lhe ver nu. Então eu diria que Adão não somente teve medo, mas teve vergonha de Deus. E esta vergonha fez com que ele se escondesse ou fugisse da presença de Deus. Adão
fugiu da presença de Deus, Adão se escondeu, Adão ficou com medo, Adão ficou com vergonha, porque ele quebrou as leis de Deus. Só que, nesse ponto, todas as mudanças que ocorreram foi em Adão. Deus não alterou em absolutamente nada. Deus continua o mesmo. Ele, apesar de ter dado a sentença para Adão, ele não mudou a sua palavra, continuou o mesmo. Adão não precisava ter ouvido aquilo que ele ouviu, porque ele era outro Adão. Agora que Adão mudou, ele precisa ouvir. Quando Adão foi criado, foi-lhe dado as palavras para ele viver. Mas ele agora mudou de vida, então Deus vai lhe dar a palavra que ele vai usar agora. Agora você vai trabalhar. Sabia que trabalhar é castigo? Trabalhar é recompensa do pecado? Porque Adão não trabalhava, entre aspas. A sentença que vem para Adão disse: agora você vai trabalhar. Você vai cultivar a terra. Você vai lavrar a terra. E muitas vezes nós estamos ocupados cumprindo essa maldição, que é trabalho, ou desesperadamente tentando conquistar através do trabalho alguma coisa para nós. Trabalho é maldição. Você vai dizer, então a gente não pode trabalhar porque é maldição. Peraí, não é assim não. Bom, mas se não tinha trabalho, se Adão não trabalhava, Deus mandou ele cuidar do Éden. Como é que ele cuidava do Éden sem trabalhar? Posso imaginar? Ele só falava e as coisas aconteciam. Assim como Jesus criou o mundo. Falou e as coisas aconteciam. Assim como Jesus estava sobre a terra, mas Pedro, né? Venha, Pedro, andar sobre as águas comigo. Ou pão, multiplica-se. Ou vento, aquieta-te. É provável que o trabalho que Adão tinha de cuidar seria um trabalho nesse tom, nessa facilidade. Mas ele não tinha que botar força, não tinha que usar a força do seu corpo para trabalhar. Mas agora nos foi dado este peso. E nós pegamos esse peso que é o trabalho e abraçamos ele e vivemos com ele. E morremos com ele. E tem muitos que deixam de voltar para encontrar com Deus no jardim, porque estão ocupados na maldição. Que o trabalho é maldição. Você vai dizer, e como eu vou ter uma relação com o trabalho? Sim. Você tem que cumprir, você tem que trabalhar. Porque na sua natureza está o pecado. Mas Satanás fez com que você distraísse com o trabalho. Você ficar distraído com ele. E o trabalho passa a ser uma preocupação, uma ocupação, como é que eu vou dizer? Um compromisso inadiável das pessoas, uma busca. Mães e pais, quantos prepararam seus filhos para estar com Deus no jardim? Quantos prepararam para ser um profissional, para trabalhar? Satanás nos distrai assim. Ele, em vez de nos deixar pensando como eu posso encontrar com Deus, ele usa da maldição que nos é dada para nos distrair, para nos ocupar, para nos distanciar de Deus. Nós encontramos, vou falar uma coisa genérica, por quê? Porque muita gente tem essa dificuldade. Muitas pessoas cometem pecados que acham que nem é pecado, deslizes, né? Inconsistência de vida.
falhas, e essas falhas se repetem, e eles gostariam de não cometer essas falhas, gostariam de não cometer esses pecados, mas eu posso dizer que pessoas que converteram e por longos anos lutam com determinados pecados até hoje. E eles não têm força para abandonar o pecado. Do outro lado, pessoas que gostariam de fazer alguma coisa para Deus, tentam fazer, começam, e daqui a pouco desistem. Porque tenta fazer de si mesmo. Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, tenho que ler a Bíblia tantos dias, eu tenho que orar tanto tempo por dia, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que ir à igreja todos os dias. E daqui a pouco, a promessa é quebrada por nós mesmos. Por quê? Porque nós queremos fazer alguma coisa de nós. Nada nós podemos fazer. Nada. Você não pode fazer nada. Todo esse planejamento que nós fazemos de servir a Deus é bom, é maravilhoso. Todo esforço que nós fizermos para não praticar o pecado é bom, é maravilhoso, é assim que se faz. Mas só tem uma coisa que me faz abandonar o pecado: o medo e a vergonha de Deus, como Adão. Eu me escondi, porque estava nu. E eu não quero, eu tenho vergonha de que o Senhor me veja nu. Vou falar a palavra que Paulo usou para isso. E o amor de Deus nos constrange. Se uma das palavras que cabe a Adão é constrangimento. Adão está decepcionado consigo. Adão está com medo. Adão está apavorado. Adão está ali constrangido. Adão está com vergonha. Por quê? Porque Adão conhece a soberania. E o que não acontece com Adão é o que Satanás nos permite fazer hoje. É pecar, fazer as coisas que Deus não ordenou, ou fazer aquelas que diz que iríamos fazer e não fazer aquilo que deveríamos fazer. E voltar para o jardim, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, sem nenhum temor. E aí nós pensamos, oh Deus, eu tornei cometer aquele pecado. É como se Deus dissesse, você vai cometer sempre. Porque não consegue ver o meu amor. Nós só conseguimos servir a Deus quando nós vemos o grande amor de Deus e compreender esse grande amor de Deus. E eu não vou pecar porque Deus não gosta. Não vou pecar porque Ele me ama. Ele me ama. E o seu amor me constrange. E quando voltarmos do pecado, fazermos como Adão, escondido. Essa palavra escondido também é uma, né? Uma maneira de se escrever, porque ninguém se esconde de Deus. Adão não poderia estar escondido. De quem? De Deus? Quem estava escondendo era o próprio Adão. Deus não tem nada a ver com o sumiço de Adão, quer dizer, Deus está vendo Adão do mesmo jeito, ainda que Ele o chama, Deus está vendo onde ele está, mas Adão em si tem que se esconder, mas Deus sabe onde ele está, e Deus tem nos chamado, para vir à presença dEle, e há duas coisas, uma é o não constrangimento de comparecer à presença dEle. Chegar à presença dEle como se tivesse acontecido nada.
Era como se Deus voltasse ali no jardim no dia seguinte e Adão estivesse lá esperando Deus. Bom dia, Deus. Bom dia, Adão. Como vai você? Como vai Eva? E o jardim, como vai? E as frutas, e as árvores, e a árvore da vida. E Adão passasse despercebido como se não tivesse acontecido nada. Outra coisa. É você não querer ir ao jardim. E Deus te chamar. E você dizer, eu não vou. Não tenho forças para ir. Não tenho coragem de ir. Não tem como me apresentar diante dele. Não tem disposição para me apresentar diante dele. Eu vou ficar aqui, em outras palavras, curtindo a distância do Senhor. Curtindo a distância do Senhor. A Bíblia nos mostra em diversos locais a nossa ignorância, a nossa estupidez. Quando nós escolhemos servir a nós mesmos e deixar de servir a Deus. Nós querendo justificar ou querendo agradar a Deus de alguma forma. Que isso? Querendo agradar a Deus, nós tentamos fazer alguma coisa. Oh Deus, eu não vou pecar. Oh Deus, eu vou dar uma oferta especial para a tua casa. Oh Deus, eu vou dar uma oferta a fulano de tal. Ei, Deus não veio naquele dia para o jardim dizer, ô Adão, hoje é dia, lembra de eu fazer a oferta, como aconteceu com Caim e Abel. Hoje é dia de oferta, Adão. Deus não vem para o jardim. Deus só vem para o jardim fazer uma coisa: dar a sua presença. Dar a sua presença. E o que nos impede de ter essa presença de Deus? Da parte dele não tem nada. Tudo está perfeito. Você vai dizer, mas como eu, que tenho dado os meus deslizes, tenho fugido, tenho escondido de Deus. Olha, uma mulher prostituta entra numa sala e ela está cheia de discípulos, cheia de pessoas importantes. E ela quebra o seu vaso de alabastro e chora aos pés de Jesus. E o dono da casa fica olhando e diz, ele nem sabe que ela é uma prostituta. Qual é a diferença dela? É justamente isso. Todos sabem que ela é prostituta. Ela não veio ali esconder de Deus. Não veio ali esconder dos homens. Pelo contrário, ela veio dizer, Deus, eu estou aqui. Eu estou com vergonha. Eu estou prostrado aos teus pés. Que, aliás, a palavra prostrar é isso. Você sabe o que significa prostrar? Você sabe por que você prostra? Sabe não? Você prostra porque está dizendo assim, Deus, eu sou o culpado. Eu estou lá embaixo. Eu me junto ao pó, eu me junto à terra. E quando ela faz isso, ela volta ao estado de Adão encontrando com Deus no Éden. Mas ela não é uma mulher pecadora, sim. Mas ela agora está constrangida. Ela agora está tomada, não a palavra medo, ou vergonha. Mas se era vergonhoso uma mulher prostituta entrar no meio onde estavam os homens, muito pior para ela entrar onde estaria o Messias. Mas ela não entrou ali por causa das suas prostituições, ela entrou ali por causa do amor de Deus. E o amor de Deus é esse que não nos discrimina de nada, mas Ele está pronto a nos receber. Quando o filho pródigo vai à casa do pai, ele está esperando, e o pai já leva as roupas para dá-lo no caminho, leva o anel de novo. O
pai não correu para reclamar que ele tinha saído de casa e gastado seus bens. Então, por mais que somos imperfeitos, o amor de Deus nos chama para si, nos chama para estar perto dele. Ah, mas o filho pródigo tinha uma atitude no coração, uma atitude de vergonha, uma atitude de constrangimento. Ele só volta para o seu pai por uma coisa, porque ele sabe que o seu pai é bom. Mas ele vai dizendo: não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta constrangido: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Ele vai constrangido porque houve alguma reprovação, o pai o apontou o seu pecado, as suas prostituições, o consumo que ele fez indevido dos seus bens. Não. O pai já caminhou para ele com o anel, a sandália e as roupas. Eu te pergunto agora, o que faz aquele filho pródigo não pecar mais agora? Ele é livre para pecar, todos nós somos livres. Plantamos o que queremos, claro que vamos colher também, mas o amor de Deus, ele ultrapassa todos os limites. Você vai dizer: mas então eu não preciso fazer nada para Deus? Sim. Eu não preciso deixar de fazer algumas coisas que eu faço? Sim. Eu não preciso fazer algo para agradar a Deus? Sim. Mas o motivo, a razão pela qual você faz. Nós falamos ali na quinta, se não me engano, porque o machado já está posto à raiz da árvore, toda árvore que não produz fruto será cortada, o ramo que não estiver ligado em mim será cortado e lançado no fogo. Todas essas coisas existem e terá o seu dia, mas agora é o amor de Deus. E muitas vezes, nós sabendo desse juízo de Deus, nós queremos fazer alguma coisa para compensar. Só tem uma coisa que pode nos fazer deixar de pecar: o amor de Deus. O constrangimento de ser uma pessoa impura diante daquele que é puro. O constrangimento de voltar para os porcos enquanto eu tinha uma casa limpa, com comida sobre a mesa. O constrangimento, vou dizer agora, daquela estupidez, daquela ignorância, daquela atitude desastrosa de deixar o que é perfeito, o que é maravilhoso, para pegar aquilo que é imundo. A estupidez de deixar o amor de Deus que me leva para a eternidade, para abraçar as singelezas de Satanás que me leva para o inferno. Eu não tenho forças para abandonar o pecado, mas a força do amor de Deus me faz abandonar o pecado. Eu tenho que entender este amor de Deus, eu tenho que me constrangir por este amor. Se isso não acontecer, a nossa vida não muda. Muitas vezes chegamos a uma definição que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Sabemos que isso é nobre, que isso é dever, que isso é bom, que isso é verdadeiro, mas eu só consigo fazer isso se eu entender este amor de Deus por mim. Se eu não compreender isso, se eu não voltar para Ele. Jesus, quando estava falando dos fariseus, eles dizem assim: olha, eles vão para as praças e fica em pé e coloca a sua voz lá em cima e faz aquelas orações longas e bonitas.
Diz que dois subiram para falar com o Senhor, e um batia um estava lá dizendo: Deus, te dou graça, porque tens seguido os seus caminhos, o Senhor tem me dado graça, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E o outro bate no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não ousava nem levantar a cabeça. E este saiu justificado. Saiu justificado por quê? Porque ele estava constrangido com o amor de Deus. E o outro não foi justificado por quê? Porque achou que vivia uma vida digna de receber de Deus alguma coisa. Nenhum de nós, por mais que possamos fazer qualquer coisa. E Paulo disse: ainda que eu der o meu próprio corpo para ser queimado vivo, não adianta nada. E ainda que eu for o suficiente para falar a língua dos anjos, isso não vale absolutamente nada. E se eu pegar tudo que tenho e dar aos pobres, não vale nada. Porque se eu pegar tudo que tenho e dar aos pobres, se eu deixar o meu corpo ser queimado vivo, e se eu fizer qualquer sacrifício para receber alguma coisa de Deus, não sou merecedor. Ninguém consegue merecer alguma coisa de Deus. Ninguém consegue fazer alguma coisa para ser merecedor do amor de Deus. E pelo contrário, ninguém também consegue fazer tantas coisas ruins que não seja alcançado pelo amor de Deus. Então nós não fazemos diferença. Todos nós somos iguais perante o amor de Deus. A diferença é daqueles que se fica constrangido em fazer algo que não é da vontade de Deus. A diferença não é alguém que sabe que deve fazer e não faz. A diferença é de alguém que se sinta constrangido. Constrangido. Porque, ou vou dizer como Adão, que se esconde de Deus, porque está com medo, porque está com vergonha, porque ele não quer dar as caras para com Deus, porque ele sabe que fez algo contra Deus. Mas quando Adão diz que está nu, que ele não pode ir à presença de Deus, Deus então o veste com pelos de animais, de cordeiros, e disse: agora você pode vir, você não está mais nu. Porque quando estamos constrangidos, o sangue de Jesus nos cobre, e ele disse: pode vir, porque não vejo mais o seu pecado. Porque o sangue dado por ele na cruz, ele derramou o seu sangue, assim como ele matou aquele dia aqueles carneiros, para cobrir Adão e Eva, para que o pecado, a nudez, ou a vergonha, ou o medo, ou o constrangimento de Adão não fluísse quando ele chegasse perto de Deus. Jesus morreu na cruz, para que eu não preciso ficar constrangido quando chegar diante de Deus. Porque ao ver, ele não vai olhar o meu corpo nu, nem o meu constrangimento, mas vai ver o sangue e o amor de Deus derramado por nós. E por isso escreve Hebreus, e ele nos permite entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Entrar no Santo dos Santos é entrar no lugar onde Jesus está, sentado à destra de Deus. Ele nos permite entrar lá. Eu não vou dizer não esforce para o pecado, para não cometer pecado. Não se esforce para fazer nada com Deus. Só queira uma coisa: estar na presença dEle, sem ter o seu coração esmagado como o de Adão. Deus nos chama e quer nos dar a sua presença, e é o lugar melhor que tem, é a coisa mais preciosa que tem, é a presença de Deus, mas nós fugimos dela. Você pode dizer assim: não, mas é porque o culto não foi bom, o louvor não foi bom, e por isso não teve a presença de Deus. Nada que fizermos vai trazer a presença de Deus. Nada que Adão pudesse fazer, Deus já estava presente. Era Adão que não podia. Era Adão que não podia estar. Deus estava.
Não é ninguém, é eu e você que não podemos estar na presença dele. Não é ele que está presente. Ele está presente. Quando nós compreendermos este amor de Deus, como ele nos ama, e quando nós tivermos caráter espiritual de chegar para Deus com as nossas orações. Aliás, Jesus começa a ensinar uma oração dizendo para Deus: perdoa os nossos pecados. Chegarmos nós de peito aberto como os fariseus, fazendo as nossas orações bonitas, que era o que faziam os fariseus, olhando para uma glória invisível entre nós. Não. Vamos chegar para Deus. Ser propício a nós, pecadores. Deus, tem misericórdia de mim. Aliás, todos aqueles que clamaram por Jesus por misericórdia alcançaram. E se eu e você temos um problema com o pecado, e temos um problema com o pecado da falta, daquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Às vezes, tem que falar, né? Alguns irmãos ficam por acaso alguma vez sem vir à igreja e quando eles me veem por ser o pastor, eles têm um certo constrangimento. Está errado não, é assim que acontece. É normal. Mas essa falha que o irmão não veio à igreja para com o pastor é tão... Eu diria mais que era um gesto de educação, de satisfação. Mas há um constrangimento. E deve existir. É bom, porque mostra um temor, um respeito. Mas por que falhamos tanto com Deus e não vamos constrangidos para Ele? Por que repetidas vezes nós fazemos aquilo que não é do seu agrado? Ou repetidas vezes nós cumprimos, aliás, prometemos e não cumprimos. E vamos para Ele fazer a nossa oração bonita. Nós não somos merecedores, mas devemos um respeito, uma reverência, um temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é justamente aquilo de Adão. Ele temeu a Deus. Ele ficou com medo, ele ficou com vergonha, ele ficou constrangido. E é isso que é a maior fonte de conhecimento, ou a maior fonte de entendimento e de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o salmista diz que a resposta do Senhor é para aqueles que o temem. E temer não é ter medo. Temer não é ficar distante de Deus. Não. Deus é poderoso demais para ficar perto dele. Não. Temer ao Senhor é justamente reconhecer a diferença do nosso estado e do dele. Temer ao Senhor é ouvir a sua voz e ficar escondido entre as árvores. Isto é profético. Tem muitos que estão ouvindo a voz do Senhor e não diz nada. Deus o chama e ele não responde. E ele não responde porque ele está escondido entre as árvores. E nem como Adão ele faz, eu tive medo. Não, continua lá, sem responder. E Deus continua chamando: filho, onde estás? Cadê você? Onde você se meteu? Onde você foi? Será que você está ocupado com aquela maldição que eu coloquei quando Adão pecou? Está trabalhando demais? E aí Jesus tem as suas parábolas. E diz que um homem encontrou um tesouro no campo.
E foi lá e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Um outro era negociante de pérolas preciosas. Então ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e compra aquela pérola. E ao outro Jesus disse que ele tinha os campos e que os campos produziam muito e aqueles celeiros eram velhos, ele arrancou tudo, fez novos, encheu da colheita e deitou e disse: alma, come, bebe, folga. E ele disse: louco, que preparou para quem será? E se a minha vida é como esse homem que trabalhou, derrubou os seus celeiros e pensou, não descansou não, que não vai descansar, que vai descansar um dia porque você trabalhou muito, descansa no Senhor. Só tem um lugar de descanso, é no Senhor. Em outro lugar não há descanso. Muitos que tentaram descansar, como diz Salomão, tiveram fadiga nos seus últimos dias. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele e descansa no Senhor. E o que está acontecendo? Pessoas que têm a joia de grande valor, comprou o campo que tem uma pedra preciosa. Aí ele deixa o campo lá e vai dar umas voltas nos outros lugares, nos outros campos, que nem é dele. Se você vendeu as suas joias e comprou uma só, se deleite nela, se alegre com ela, sinta tristeza quando estiver longe dela, queira estar perto dela. Se você comprou um campo e nele está a sua pedra, viva nele, as outras coisas não te importam. Por que temos menos de Deus? Porque uma coisa é Deus amar a todos. Deus ama a todos. E outra coisa é a resposta da obediência de Deus para conosco. Todos os filhos são amados, mas nem todos. Aleluias. Pode carregar o cartão de crédito do pai e da mãe. Nem todos têm o prazer de entrar e sair na casa. Então o que Deus quer para nós, Ele quer para todos. Você vai dizer, mas o amor de Deus é para com todo mundo, e se eu amar a Deus mais do que o outro? Não. Deus lhe ama. E se você for longe dele, pecando contra a vontade dele, ele continua te amando. Talvez o amor dele queima mais. Mas quanto àqueles que correspondem ao seu amor, ele se deleita com eles. Ele se alegra com eles. Ele festeja com eles. Como Davi, ele dança com eles. Ele se completa neles. Uma coisa é amar, e outra coisa é se deleitar. Deus nos ama todos, mas só deleita com aqueles que estão dentro do seu amor. E Paulo disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o próprio Jesus disse, ninguém tem tamanho amor de dar a sua própria vida pela vida dos outros. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, eu disse no princípio, esta palavra e este texto, o amor de Deus, ele é incapaz de ser compreendido na totalidade pela nossa mente. Nós não somos capazes de entender isso. Como assim? Nós não somos capazes.
Eu posso dizer que o maior especialista do mundo em mente humana, que é um brasileiro, ele não acreditava em Deus. E nunca fez questão de acreditar. E um dia, então, ele pega a Bíblia para entender a mente de Cristo, a mente de Jesus. Como se ele dissesse, não, tem um personagem, e está escrito sobre ele, eu quero entender como é que era a mente dele, porque a vida dele foi entender a mente das pessoas e as ações das pessoas, e quando ele faz o primeiro estudo, ele diz, não é homem, é Deus. E ele agora se envergonha de não ter crido nele, e ele volta para ele. Nós que temos filhos, como é que nós nos sentimos quando vimos os nossos filhos? Em que situação nós nos alegramos? Amém, se todos aqui puderem alegrar com a maneira que ele vê os seus filhos. Mas como podemos nos alegrar se o meu filho estiver em um lugar terrível? Como eu posso fazer a festa do Natal, né? Faltando um filho à mesa, quando ele está longe. Então, por mais que Deus nos ama, o pecado nos afasta dele. E ficamos constrangidos. Eu não sei se existe isso em Deus. Mas Deus se entristece com muitos dos seus filhos. Eu não sei se Deus fica triste. Mas é a palavra que entre os humanos podemos expressar esse sentimento, é essa. Eu vou dizer, Deus fica triste com seus filhos. Assim como a mãe está triste com o seu filho que anda em caminhos tortuosos, prestes a ser sugado pela morte. Assim também Deus tem tristeza com os seus filhos, porque Ele ama. Se o amor de Deus não constranger a nossa vida, nós não vamos servir ao Senhor. Nós vamos ficar lutando a vida inteira com Satanás. E Satanás, ele nos faz pecar e depois ainda joga na nossa cara. Vamos deixar que esse amor de Deus nos constranja. Quando nós formos diante de Deus, é muito simples entender isso. Quando a criança vem a nós e ela fez algo errado, ela vem aos pais e ela vem cercada de quê? De medo. Ela vem cercada de constrangimento. Ela vem cercada de vergonha. Por quê? Que ela fez alguma coisa errada. Mas quando ela vem para os seus pais e ela não fez nenhuma dessas travessuras, ela vem e de longe ela abre os seus braços e corre para os braços abertos do Pai. Nós escolhemos a vida que vivemos. Eu disse que nós vamos colher aquilo que plantamos pela fidelidade do Senhor. E você não vai pecar porque a Bíblia não diz, porque a Bíblia diz que você não deve pecar. Você vai pecar porque o pecado te deixa constrangido. Eu vou falar um negócio melhor, talvez entendamos mais. Amém? Todo mundo vestido bonito aqui hoje, tomaram banho, usaram perfume. Que bom, né?
algum de vocês teriam coragem de vir aqui com um cheiro desagradável? E quando passasse aqui no corredor, os irmãos olhassem assim, voltassem a cabeça para trás, sabendo que aquele cheiro desagradável era seu? É assim que devemos entender. Eu vou ter que falar. De vez em quando eu atendo pessoas que vêm de um curral ou de uma pocilga. É normal. Nada contra eles. Eles tomam banho. Chega lá bem banhado. Mas eu sei que eles estavam no chiqueiro. Porque o cheiro está impregnado neles. E eles às vezes não sabem que esse cheiro está neles. Nós somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume. Quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Chega perto de uma pessoa e ele chega com um perfume agradável. Oh, que maravilha! Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós não podemos visitar o chiqueiro, porque o chiqueiro nos impregna cheiros que são desagradáveis. Mas nós temos o bom perfume de Cristo. Ou como disse, lavados pela palavra de Deus, somos o bom perfume de Cristo. Adão, onde estás? Tive medo, tive vergonha da minha estupidez. Tive vergonha, tive medo da loucura que fiz. E me escondi. Aleluias. Como é bom poder entrar na presença do Senhor. Como é bom estar neste lugar. Davi diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus, se não puder entrar. Prefiro um dia na sua casa, do que 1000 em outros lugares. Esse lugar, Davi falava, porque a presença de Deus naquela época era o templo. Ele assim se referia. E Deus nos chama para estar na sua presença. E você sabe que vai voltar à presença de Deus, eu sei. Eu vou voltar à presença de Deus. Na minha oração, no meu louvor, no culto. Ei, venha com bom perfume. Venha com cheiro agradável. Para que Deus possa nos receber e festejar a nossa presença. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, bendito seja o teu santo nome, Pai. Que não seja as nossas vidas, Senhor, a envolver com as ofertas de Satanás. Nós o desprezamos, ó Deus, toda a astúcia do diabo. Como abraçamos a cruz, Senhor. Oh Deus, nós vibramos agora na ressurreição, naquele dia em que a morte não pôde detê-lo, porque ele veio triunfando da morte, triunfando da nossa prisão, com as chaves, dizendo: tem as chaves da morte e do inferno. Ó Deus, queremos ser o bom perfume de Cristo, queremos ser agradáveis ao Senhor, queremos deixar a sua fragrância por onde passarmos em nossas vidas. Oh Pai, queremos estar na tua presença quando tu chamares. Não queremos esconder como Adão, ou não queremos, ó Deus, fazer que não estamos ouvindo a tua voz, porque ela soa, Senhor, a todo momento na nossa vida, dizendo: vem, filho meu, vem.
Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos faz voltar à tua presença. Obrigado, ó Deus, por todo o amor do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, nos ensina a viver a alegria desta realidade todos os dias da nossa vida. Oh Deus, que os pequenos detalhes desta vida não nos esbarre, Senhor. Oh, não nos pare, oh Deus, de cantar louvores com alegria na tua presença. De dançar, como diz, entrai pelas portas com ações de graças. Oh Deus, como é bom poder louvar o teu santo nome. Como é bom desfrutar a tua presença. Como é bom desfrutar tudo que nos deste, Pai. Nós estamos sobre a tua casa, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, nós deixamos a nossa vergonha para trás. Oh Deus, como Pedro naquele dia em que o galo cantou, ele quebrou o seu coração. Nos faça sentir assim, ó Deus, quando, ó Deus, nos desprezar a grandeza da tua glória, a magnitude do teu amor, aí quando tivermos, ó Deus, a incompreensão deste amor, que sentimos como Pedro ao cantar o galo, ó Deus, deixando esmigalhar o nosso coração, porque, ó Deus, é a loucura da nossa vida, é desprezar as coisas do Senhor. É loucura, meu Deus, desprezar aquilo que tu tens para nós. Oh Deus, que abracemos, ó Deus, com toda diligência, com toda força, com toda alegria, com toda satisfação, o grande amor da tua presença, Senhor. Oh Deus, quantos procuram a felicidade, ela está em ti, Senhor. Satanás tem, ó Deus, nos direcionado para buscar a felicidade em coisas. Queremos deleitar com a tua presença, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, que ela esteja na nossa vida, Senhor. E que esta tua presença seja, Senhor, um marco, seja um memorial, para que nós não voltemos ao pecado, não voltemos a fazer as coisas que não são tuas, ó Pai, e que também seja um marco memorial, para que possamos correr todos os dias para o jardim, porque o Senhor estará lá para nos receber. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu a graça, nos deu a misericórdia, nos deu o favor, Senhor. Oh Deus, e que a nossa vida seja neste mundo todos os dias, enquanto viver, para a glória e louvor do teu nome, e que sejamos de fato, ó Deus, o bom perfume de Cristo. Ó Deus, para, Senhor, sermos agradáveis onde estiver. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa oração nesta noite. Ó Pai, mas há em nós sujeiras, Senhor, porque passamos as pocilgas. Lava-nos com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e como muitas vezes nós não conseguimos ver mais esse cheiro em nós, só é perceptível, ó Deus, pelos que estão ao redor. Temos o teu Espírito que está em nós, que seja Ele nos apontar, ó Deus, que seja Ele a nos direcionar, abrir os nossos olhos para que possamos ver a loucura, Senhor, e que possamos abraçar o teu amor, a grandeza, e sermos, ó Deus, contundentes no teu louvor, na tua adoração. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.